Quem é que está escrevendo a sua história? Dias atrás a gente falou aqui sobre a necessidade de assumir a responsabilidade e não transferir para as outras pessoas e para as circunstâncias a culpa daquilo que acontece com a gente ou a culpa daquilo que a gente não faz. Hoje eu quero seguir nesse tema, mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Tratar de forma ainda mais profunda esse tema. Porque você já reparou que tem muita gente que passa a vida inteira culpando as outras pessoas por tudo que acontece de ruim com elas? Se ela não dá certo, ela culpa os outros. É comum a gente ouvir frases do tipo: se eu não tivesse passado por aquilo na minha vida, minha vida seria diferente. Os meus pais foram complicados. Eu tive um chefe, eu tive um irmão. Mas será que culpar alguém resolve alguma coisa? Por mais que seja verdade? Augusto Cury, talvez um dos maiores psiquiatras e escritores do Brasil, ele traz uma reflexão importante sobre isso. Ele diz que para a gente ser o autor da nossa história, a gente precisa de algumas atitudes fundamentais. E a primeira atitude que ele cita é uma atitude simples, mas é uma atitude muito importante e necessária. Ele diz assim: pare de se inferiorizar. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba adotando uma postura de vítima. A gente fica preso ao papel de coitadinho, sempre achando que a gente é injustiçado, que a gente é incompreendido, que nós somos prejudicados pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias. Mas pensa comigo, quem se vê como vítima nunca se torna protagonista, porque só se vê como vítima. Quem sempre encontra culpado jamais assume o controle da própria história e diz assim: deixa comigo que a gente vai tentar resolver esse negócio. Claro que todos nós enfrentamos situações difíceis. É claro que a gente já foi vítima em várias circunstâncias. É possível que existam pessoas que nos machucaram, que nos prejudicaram e muito. Mas a questão agora não é sair procurando culpados, não resolve o problema. A grande questão é olhar para dentro da gente mesmo e entender que a verdadeira mudança só acontece quando a gente identifica esses fantasminhas que estão dentro da gente e a gente fala assim: agora eu vou tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Ou seja, em vez de gastar energia procurando vilões fora de nós, nós precisamos encontrar os vilões que habitam os nossos pensamentos e que têm nos limitado. E aí a gente pode reescrever a nossa história. A segunda atitude destacada por Augusto Cury é entender que nós somos todos iguais em nossa essência. Somos humanos, filhos amados de Deus, mesmo que tenha alguns que são bem porqueirinhas nessa vida, né? Bem estragadinhos, mas então, todos somos iguais. E uma pessoa emocionalmente madura, então, não tenta obrigar as outras pessoas a pensar como ela, a agir como ela, a viver como ela. Uma pessoa madura entende que cada um tem sua própria visão de mundo, tem seus valores, tem sua forma de ser feliz. Parece algo simples, né? Mas quantas vezes a gente já se irritou porque alguém não concordou com a gente? Quantas amizades ou relacionamentos são prejudicados porque a gente não aceita as diferenças, não aceita uma opinião contrária, um jeito diferente de viver? A maturidade, ela respeita as diferenças e não se sente ameaçada pelas diferenças. E por fim, talvez a atitude mais importante: a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos. É aqui que está o maior desafio. Eu já disse aqui que é difícil. Às vezes a gente é líder de um grupo, a gente lidera grandes projetos, mas nada disso tem valor se a gente não souber lidar primeiro com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, se a gente não conseguir se liderar. Pense comigo, você consegue administrar bem suas emoções? Você tem controle sobre o que você sente e como você reage às situações difíceis da vida? Ou será que ao menor sinal de estresse, de frustração, de tristeza, você perde o controle, perde o equilíbrio, fica bem descompassadinho ou descompassadinha? Gente, o controle emocional é a base para qualquer conquista. É a partir dessa gestão das nossas emoções que a gente consegue enfrentar os desafios, persistir em nossos sonhos, lidar com as inevitáveis dificuldades que surgem pelo caminho. É isso que nos torna protagonistas da nossa história. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É possível aprender a gerenciar melhor os nossos pensamentos e emoções, mas a gente precisa investir nisso. Cuidar das nossas emoções, gerenciar nossas emoções, não é coisa de gente privilegiada.
É algo que pode ser desenvolvido, treinado, aprimorado diariamente. É uma busca contínua. Como eu já disse, não é um ponto de chegada, é uma jornada. Portanto, para escrever sua própria história, a gente precisa abandonar o papel de vítima. A gente precisa se valorizar, respeitar as diferenças e aprender a cuidar melhor das nossas emoções, sem nos comparar com as outras pessoas. Ninguém pode liderar bem na sua vida sem antes ser líder de si mesmo. Ninguém pode ser um bom líder dos outros se não liderar bem a si mesmo. Então, se você não gosta do rumo que a sua vida tomou até agora, entenda, é tempo de começar um novo capítulo. Assuma o protagonismo da sua história. Pegou a ideia? Se o recado de hoje fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, passe adiante, pode abençoar alguém. Abraços do Ronaldo.